Boa tarde, gente. Boa tarde. Gente, quanto tempo eu não abro uma live aqui nesse Instagram? Boa tarde, pessoal. Oi, Renata, saudade. Gente, eu abri live surpresa, porque se eu ficar botando o dia e horário, eu não venho. Boa tarde, Glaucia. Quanto tempo, Jaque? Que saudade de você, minha linda. Eu tava em todas as lives. Boa tarde, Preta, Rosalina, Silvânia. Tudo bem, gente? Vou esperar um tempinho pro povo entrar. Oi, Si. Cláudia Zanelli sempre estava aqui também. Boa tarde, abençoada. Sussu, boa tarde. Tudo bem, meninas? Fabi. Tudo bem, lindas? Gente, 7 meses sem live, que isso? Eu vou acabar com isso hoje. Nossas lives oficiais vai ser a partir de segunda-feira, toda segunda-feira. Mas eu tinha que aparecer por aqui, né? Falar um pouquinho do nosso propósito. 40 dias orando pelo nosso casamento. Vim falar um pouquinho disso, comentar algumas coisas, tirar alguma dúvida. Oi, Claudinha. Sempre tá por aqui a Cláudia. Angelina, boa tarde, meninas. Dani, boa tarde, gente. Olha, fiquei sumida, confesso. Aconteceram muitas coisas, gente. Muitas das vezes vocês podem achar que a gente está de frente. Ah, uma paginazinha do Instagram. Gente, eu fazia live, oração da madrugada. Quem aqui é da época da oração da madrugada, 3 horas da manhã? Gente, foi peleja. E Deus me deu um propósito, um projeto. E quando Deus dá algo assim pra gente, que é no profundo, a gente tem que passar, né? A gente tem que mergulhar. E eu mergulhei com força nesse profundo, nesse projeto, nesse propósito, gente, que Deus me deu. E o inimigo bateu muito no meu emocional, gente. Eu fiquei... Olha, foi peleja. Meu emocional ficou muito abalado. Eu tive que passar, sabe? Porque... esse projeto que Deus me deu é na área emocional, né? Então, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivi? Né? A gente não pode falar de algo que a gente não vive, né? Então, eu tive que viver na pele. E foi peleja. Foi peleja. Um dia eu vou sentar aqui, quando o projeto estiver todo estruturado, para eu contar o fundamento para vocês. Que foi o motivo desse sumiço dos 7 meses, tá? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o propósito dos 40 dias, né, orando pelo seu casamento. Gente, esse propósito, eu recebi uma enxurrada de mensagens, eu já recebia, né? Mas quando eu liberei esse propósito, veio muitas perguntas, e você prepare sua pergunta aí, tá? Quem quiser mandar alguma perguntinha, vocês podem perguntar. E vai voltar as nossas lives do Íntimas com Deus, nós vamos fazer a live de devocionais. Para quem não sabe fazer devocional, vamos fazer passo a passo, bem devagarzinho, tá? Para você aprender a fazer o teu devocional, aprender a fazer teu caderno de guerra, aprender a montar teu quarto de guerra. Vou abrir turma do quarto de guerra para quem quiser. Muitas daqui já é minha aluna do quarto de guerra, né? Então vai ter muita coisa boa, gente. Vai voltar o Clube do Livro, né? Que a gente estava fazendo um Esposa Excelente, que é maravilhoso. E tem outros livros pra gente fazer juntas, tá? Eu tô querendo fazer isso numa parte, tipo no Zoom, com todo mundo, juntar um galerão no Zoom pra gente fazer, né? Porque mostrar devocional assim, em videozinho curto é muito rápido, muita gente tem mais dificuldade e não pega, né? Então a gente vai no aulão, no Zoom, pra fazer um devocional, pegar um sábado, tirar um sábado pra fazer devocional, pra fazer um nosso caderno de guerra. Então vai ter muita coisa boa por aí, gente. Porque o que mais chega de pergunta aqui é meninas querendo aprender a fazer devocional, sabe? Querer ter uma vida no secreto. Muita gente não sabe, gente, né? Então, como fazer um caderno de guerra, como fazer um diário espiritual, muita gente tem dificuldade, né? Então a gente vai voltar por aqui. A partir de semana que vem, né? As lives oficiais serão segunda-feira. Tu ama, né, Jaque? Você é uma linda, né? Tá sempre comigo. Então vamos lá, gente. Quem tiver perguntinha do 40 dias de propósito, vocês vão preparando e mandem aqui, tá? Deixa eu falar pra vocês. Esse propósito
Aí a Isa tá falando que ela mesmo não sabe. Então tem muita gente que realmente não sabe. Então isso vai mudar, Isa. A gente vai ter bastante dinâmica aqui no Instagram, tá? Pra gente trabalhar junto aqui. Ninguém cresce sozinho, gente. Ninguém aprende sozinho. Não tem nada que eu não saiba que vocês não podem me ensinar. Não tem nada que eu não saiba que eu posso passar pra você, né? Então vai ser essa troca aí, bem legal. Vou esquematizar direitinho e vou passar. Outra coisa, meninas, esse propósito eu já fiz, se eu não me engano, eu fiz ele em 2021, se eu não me engano. E eu tive muitos testemunhos, gente, não foi pouco não, tá? Foi muito testemunho. Quem fez os 40 dias, teve gente que acabou os 40 dias, estava vindo fazendo, pegando lá de trás, desde o início. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma chave para quem tá fazendo esses 40 dias de oração. Faça, já fiz 30 dias de oração pelo meu casamento e só recebi bênçãos. É isso aí, minha amada, recebe sim, você fazendo de todo o teu coração, você fazendo com vontade, com força, né? Você entregando ao Senhor, se lançando aos pés do Senhor, entendeu? Então você faça com todo o seu coração. Seja bem-vinda, Rosalina, sua primeira vez. Então, meninas, olha só, esse propósito eu fiz em 2021, tá? E eu recebi muitos testemunhos, gente. Alguns maridos já tinham saído de casa. Alguns maridos já tinham ido morar com a outra pessoa, entendeu? E o que acontece? Elas fizeram com toda a força delas. Elas incluíram jejum no meio. Ellen, minha xará. Tem o grupo do Instagram, do WhatsApp, amiga. Eu vou estar colocando no Instagram e no grupo do WhatsApp. Já começou, dá tempo de iniciar. Começou hoje já, que vai lá. Já tá no Instagram. Quando acabar a live, você vai lá ver. O primeiro texto já tá lá. Oi, Bia, boa tarde. Também te amo, Cristo Jesus, Lívia. Então, meninas, o que acontece? Esses 40 dias é como se fosse um propósito. É um propósito. Você pode intercalar com jejum, você pode tirar algo da sua comida, vamos dizer assim. Ellen, eu vou fazer o jejum, mas também quero tirar o refrigerante. Nesses 40 dias eu não vou tomar refrigerante. Nesses 40 dias eu não vou tomar refrigerante, nem ver série. Vamos dizer assim. Você tá incluindo dentro do seu propósito, entendeu? Você também pode fazer isso também. Então, o que acontece? Eu fiz esse grupo, veio muito testemunho. Maridos que já saíram de casa, maridos que já estavam morando com outra pessoa, largou outra pessoa e voltou para a esposa, né? Que tem gente que quer, que luta por isso, né? O link tá na bio, tá? Do WhatsApp. Então, as meninas, vi muita gente falando, Ellen, que bênção, mandaram no grupo das igrejas, fizeram em grupo de casais, foi uma explosão, gente, o 40 dias de oração pelo seu casamento, sabe? E o que acontece, meninas? A chave para você resolver qualquer problema na tua vida, tem problemas que não vão ser resolvidos? Óbvio que não, né? Até porque Deus não é obrigado a nos dar nada, né? Ele não é obrigado a nos dar nada. Deus, o que ele tinha que fazer por nós, ele já fez, foi morrer por nós. Tudo além disso é misericórdia, né? É graça, favor e merecido. Então, o que acontece? Como eu falo sempre, repito aqui, repito nos stories, o que acontece? Deus, ele não restaura casamentos. Deus, ele restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos, né? A instituição do casamento criado por Deus é perfeita, né? Quem estraga as coisas somos nós. Das vezes com a nossa imaturidade, estou falando nós, cônjuges, né? Homem e mulher, né? Até porque casamento é feito de duas pessoas, né? Ou seja, os dois erram, os dois são imperfeitos, né? Então, Deus, ele restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram os casamentos. Não tem como você querer restaurar o seu casamento se você está destruída. Ele é destruída como? Destruída às vezes por traição, destruída às vezes por uma mentira, algo que aconteceu no seu casamento, você não está bem emocionalmente. Como é que você vai restaurar, iniciar uma peleja dessa? Que restauração, gente, é forte, né? Eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Então, pra gente entrar nisso, a gente precisa estar bem, gente.
A gente precisa estar bem emocionalmente para querer lutar alguma guerra. Não tem como. E não tem como também você querer entrar numa guerra desarmada. Não dá. Né? Não dá para você entrar numa guerra desprotegida. Já viu soldado indo pra guerra sem armadura, sem os paramentos dele, sem arma? Não tem como, gente. Então você precisa estar estabilizada emocionalmente. Primeira chave. Sabe? Por quê? O que acontece, gente? Muitas das vezes... em todos os casamentos... Eu recebo muito essa pergunta. Em todos os casamentos Deus restaura? Não. Nem todos os casamentos Deus vai restaurar. Por quê, Ellen? Porque ele não tem poder para isso? É óbvio que tem. Mas e o livre-arbítrio, onde fica? Às vezes o homem tá com o coração dele tão duro que não quer voltar. E aí? Vai botar arma na cabeça dele para ele voltar? Não funciona. Deus não invade o coração de ninguém, gente. Quem arromba coração aqui, quem faz ruaça aqui é Satanás. O Senhor é muito organizado. Ele só vai aonde você permite que ele vá. Ele só entra se ele for convidado. Entendeu? Então, mas tem dias que temos que ler os versículos. É isso aí, minha linda. É isso aí. É isso aí. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, a gente foca no erro do outro. A gente foca no pecado do outro. Ellen, mas meu marido me traiu. Tá, tudo bem. Ele te traiu. Que ponto? O que você vai fazer a partir daí? Tem gente que não suporta a traição e tchau. Tem gente que suporta, é forte e vai adiante, perdoa e vai. Por isso que ninguém tem que julgar ninguém, sabe? Porque perdoou, porque não perdoou. Vai da força da mulher, entendeu? Tem mulher que é forte o suficiente que para perdoar a gente tem que ser muito forte. Então tem mulher que é forte o suficiente que perdoa e quer restaurar, entendeu? Então o que acontece? Deus, ele não arromba coração. Tem o livre-arbítrio. Por isso que nem todo casamento é restaurado, né? Muitas das vezes você quer, mas o outro quer. Tem gente que eu recebo muitos relatos, gente. Muitos relatos. Que fala assim, Ellen, eu tô sendo sábia. Eu já perdoei. Meu marido, ele já me traiu 20 vezes. Gente, 20 vezes. Se é difícil você perdoar uma vez, imagine você ser traída 20 vezes. 20 vezes. Gente, é muito sofrimento. Como é que tá o emocional dessa mulher? Me diz. Como tá o emocional dessa mulher? 20 vezes. E o marido todas as vezes fala, não, eu vou mudar. Não, eu vou... Com certeza essa é a última vez. Não, essa é a última vez. Gente, muitas das vezes, a mulher sábia, ela sabe a hora de sair fora. Ela sabe a hora de ser sábia e não tentar mais. Ela vai tentar até quando? Até se autodestruir. Entendeu? 20 vezes, gente. 20 vezes. Correndo risco de quê? De pegar alguma doença. A gente não sabe. Entendeu? A mulher tá muito debilitada, muito destruída. E o homem tá ali, não, eu vou. Muitas vezes, ele, por que eu não consigo largar? Por que eu não consigo sair disso? Gente, muitas das vezes envolve também a dependência emocional. Sabe? A dependência afetiva. Aí muitas pessoas julgam, não, mas o homem faz isso, faz aquilo e ela tá ali. Gente, o emocional, eu mudei minha mente depois que eu me tornei terapeuta de mulheres e casais. Eu julgava muito os outros. Eu julgava muito as mulheres que suportavam aquela ali. Sabe? Minha mãe, eu julgava minha mãe direto. Porque meu pai traiu ela a vida inteira e ela perdoou. Mas a minha mãe, gente, ela tinha um propósito. Ela com ela mesma. E Deus. E eu não entendi esse propósito. Minha mãe falou que ia ficar com meu pai até o final, porque ela só ia largar ele. Assim, eles já não estavam juntos, marido e mulher, na cama, né? Mas ela falou que ela só ia abrir mão dele depois que ele aceitasse Jesus. Ele veio pra Jesus, gente. Ele se batizou, ele veio pra igreja, né? Mas quando já estava querendo voltar de novo, o Senhor foi e recolheu.
O Senhor foi e recolheu. Mas ela conseguiu o intuito dela, que era levar ele para Jesus. O propósito de vida dela era esse. E deixa eu esclarecer uma coisa para vocês, gente. Muitas das vezes a gente fica presa assim, em algo, né? Eu já conversava com ela, falava assim, mãe, a salvação ela é individual. E é isso que a gente precisa entender. A salvação ela é individual. Não tem como a gente carregar o nosso marido nas costas, na mochila para subir. Não tem como ele nos carregar nas costas para subir. A salvação é individual. Você é responsável pelos seus atos. Ele é responsável pelos atos dele. Tem muitas mulheres que se sentem culpadas porque o marido traiu. Mas será que eu tô feia? Mas será que é isso? Se culpando. Sabe, gente, mau caratismo é mau caratismo. Tu acha que... Olha só, gente. A mulher virou pra mim, Ellen, 20 vezes. Vocês estão contabilizando isso? 20 vezes você pega a traição do seu marido. Todas as vezes ela pegou. E todas as vezes ela perdoou. Entendeu? Isso se caracteriza em quê, gente? Dependência emocional ou dependência financeira. Às vezes a mulher tem filhos com ele, nunca estudou, não tem para onde ir, não tem como sustentar as crianças. E aí? Então a gente julgar é muito fácil. A gente não sabe o contexto da história. A gente não sabe o porquê que ela está suportando aquilo ali. Tem coisa, gente, que às vezes a gente quer que Deus nos liberte. Deus, me tira disso. Me tira de um casamento desse, eu não estou aguentando mais. Me livra desse casamento, me livra desse esposo. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gaiola está aberta? A gente que não sai de dentro dela. A dependência emocional é isso, gente. Às vezes a porta da gaiola está aberta. A gente que não sai. E a gente fica ali, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui, Jesus. Eu não aguento mais um casamento desse. Eu não aguento mais um casamento desse. E a porta está aberta. A gente não tem força para levantar e sair. Por quê? Porque a gente tem medo do novo. A gente não sabe o que esperar. A gente fica com medo do julgamento das pessoas. Principalmente quando a gente é da igreja. Né? Então, gente, olha só, tem conselhos que eu acho que é um absurdo. E eu não concordo. Eu tive uma conhecida, vamos dizer assim, que ela era muito maltratada no casamento. Ela era muito agredida. Agredida verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Sabe? Vivi isso por 13 anos. Guerreira. Vivi isso por 13 anos. Verdade, tem pessoa que tem medo do novo. É isso. Tem medo do novo, gente. Não sabe o que espera ela ali. Entendeu? Pro homem é muito mais fácil, gente. Pro homem é muito mais fácil. Tem teu trabalho, pega os paninhos dele, vai embora. Pra mulher que é o mais difícil, gente. A gente pensa em tudo. A gente pensa na gente, a gente pensa neles, a gente pensa no filho, a gente pensa nos outros. Né? Então é muito complicado. Eu tinha essa conhecida que eu fiquei chorando por 2 semanas por causa dela. Vamos dizer assim que é uma conhecida. Pensa numa mulher boa de coração, gente. Uma mulher boa, uma dona de casa exemplar. Tu ia na casa dela, tudo limpinho, tudo arrumadinho. E isso também não quer dizer nada do homem ficar, permanecer ou ir embora. Bonita. Gente, o marido dela agredia ela de todas as formas possíveis, tá? Fisicamente, mentalmente, tudo, toda forma. E ela foi até o pastor para poder falar que ela estava sendo agredida, certo? E o cara era da igreja também. Ele não era ímpio, ele era da igreja. E ela foi falar com o pastor, não, mas você tem que sustentar, você tem que aguentar, porque Deus, ele não admite, né? O cara tinha até outra família, tá? Mas não morava com a família, morava com ela. Não, você tem que sustentar, porque Deus vai dar vitória. Ela chegava com a cara roxa na igreja. E ele mandava ela passar maquiagem e tal.
E ele, não, Deus vai dar vitória. Sustenta, irmão. Você não tá orando direito. Às vezes você tá em pecado. Olha só. Não, tem que orar, porque você é mulher guerreira, mulher de oração. E ela chegou a comunicar ao pastor 3 vezes. Sabe o que aconteceu? O marido dela dava tanta paulada na cabeça dela, tanta chute, quando brigava, batia a cabeça dela na parede. A mulher morreu, gente. Antes disso, ela ficou vegetal por um bom tempo. Por quê? Porque ele batia tanto na cabeça dela que ela ficou lelé da cuca. Tem noção? E ela acabou morrendo. De tanto apanhar, gente. Essa mulher pediu socorro. Até quando ela ia ficar ali, sustentando, e o pastor falando que ela tinha que orar, que ela estava orando pouco, que ela estava subindo um pouco no monte. Aí Elisane também tá falando que ouviu isso. Gente, pelo amor de Deus. Isso não existe. Eu fiquei chorando muito, horrores. Aquela mulher pediu, ela só queria, vocês sabem o que ela queria? Ela queria tipo que ela tava pedindo socorro, mas ela queria uma proteção, que ela tava com medo dela denunciar ele e ela voltar pra casa com ele e acabar com a raça dela. Mas o que adiantou? Não adiantou nada. Ela não tinha paro nenhum, por quê? Ela não tinha família. A família dela não era daqui. Entendeu? Então, gente, é uma coisa que a gente não pode julgar. É sobre quem decide lutar, quem decide continuar lutando. Sabe? É muito complicado, gente. Tem noção, uma mulher morrer, o cara da igreja. Então, a gente é sábia até na hora também de dizer não. Não quero mais, não aguento mais. É dar o basta. É dar o basta. A mulher estava apanhando, estava sendo agredida de todas as formas. Entendeu? Então isso não dá, gente. Todo ser humano tem um limite. Todo ser humano tem um limite. Então a igreja, ela tinha que muito fortalecer esse ministério de família. Muitas mulheres, gente, morrendo dos nossos lados emocionalmente, a gente não vê. Por quê? Porque muitas das vezes está preocupado com os nossos problemas. Você não pôde ajudá-la. Então, eu não posso muito bem contar o contexto, mas não, eu não pude ajudá-la. Eu não posso contar o contexto, mas estava fora do meu alcance. Não posso contar o contexto porque é muito formal, né? Então não posso. Mas não tinha como eu ajudar, né? Então, foi dolorido. Foi difícil. Foi muito complicado, gente. Então, o que eu falo pra vocês? Tem meninas que perguntam pra mim, Ellen, até quando? Até quando eu devo lutar pelo meu casamento? Até quando eu devo insistir? Isso é uma resposta que só você pode ter, né? Eu não posso falar pra você, tenta por 3 meses. Tenta só, espere ele te trair 25 vezes. Na 26 você se separa. Não tem como falar isso. Não tem como, gente. O limite, quem estabelece é a pessoa. Entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês, a restauração é possível. Ela é possível, gente. Eu falo por mim mesma. Por quê? Eu fui o problema do meu casamento tecnicamente. Ele teve a parcela dele, ele teve a culpa dele, os erros dele. No nosso casamento, a única coisa que não teve foi traição e agressão, graças a Deus. Mas xingamento tinha, falta de respeito tinha, mas traição e agressão nunca teve, graças a Deus. Mas do jeito que estava indo, não me surpreenderia se tivesse. É isso aí, Natália. As duas partes têm que querer, porque não tem como. Você vai lutar sozinha, né? Você tem que colocar um limite para você alcançar a restauração do seu casamento. E o limite é você que dá. Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No meu casamento, pensa numa mulher rixosa. Já contei um pouco do meu testemunho por aqui. Eu vou dar só uma pincelada. Eu era terrível.
Eu era terrível, sabe? Eu era um espírito de porco. O diabo não precisava nem entrar de sapatinho de lã na minha casa, porque eu mesma abria a porta para ele entrar e ainda oferecia suco para ele, com bolo para ele sentar e comer. Gente, eu era rixosa. Eu quase destruí meu casamento com as próprias mãos. Erros meu. Por quê? Muito imatura. Eu, quando casei, eu não era uma mulher, eu era uma menina. Tô falando menina de idade não, menina de maturidade. Eu era infantil. E quase acabei com o meu casamento. Entendeu? Quase acabei com o meu casamento. Eu não sei como é que meu marido aguentou até eu virar mulher, né? Que mulher faz o que precisa ser feito e menina faz o que ela quer. E eu era menina, eu fazia o que eu queria. Ninguém mandava em mim, muito menos ele. Muito menos ele. O dinheiro era meu, ele tinha o dele. Ellen, você tá gastando R$800 com maquiagem. O dinheiro é meu, o dinheiro é teu. É você que vai pagar? Ah, não, então cala sua boquinha. Era daí para pior. Tudo que eu comprava na casa, eu jogava na cara, que era eu que comprava. Sabe? Quando a gente brigava, a gente ficava sem se falar, era mais de 15 dias. Sabe? Dormir em cama separada, direto. Legalidade, olha, várias. O inimigo tava fazendo ruaça na minha vida, no meu casamento. Quase que eu acabo com o meu casamento, gente. Quase que eu destruo tudo. E o que acontece? Quando a gente brigava, tu acha que eu limpava a casa? Tu acha que eu fazia comida? Fazia nada. Não fazia era nada. Eu fazia comida para mim. Aí sabe o que eu fazia? Botava minha comida no potinho, colocava um durex em cima, uma fita crepe, escrevia assim em cima: essa comida é minha, se você quiser você faz a sua. E o cara chegava cansado, tinha que trabalhar no outro dia, sem uma comida para ele comer. Aí ele tinha que ir na padaria ou ir a algum lugar, comprava alguma coisa para fazer rápido, para ele levar no outro dia para o trabalho. Você tá me entendendo? É, gente, essa era eu. E o que acontecia quando a gente brigava? Pegava meus paninhos, minha mochilinha. Foi guerreiro, Ellen. Ele foi guerreiro. Ele foi guerreiro. E eu não tenho que reclamar dele, não. Ele teve as parcelas dele de culpa? Teve. Mas perto das minhas, eram pequenas. Sabe? Eu que era rixosa. Eu. E eu era muito vitimista, tá? Eu era muito vitimista. Muito vitimista. Eu tava errada. Eu manipulava a situação pra ele sair como errado. Perseverou, Lu. Perseverou com força. Eu manipulava a situação, era manipuladora. Eu manipulava a situação pra ele sair como culpada. Ele fala isso até hoje, Maria, que ele me amava muito. E pra ele sair como culpado. Eu manipulava tudo. Eu era muito vitimista. Sabe? Pra ter o que eu queria. Pra ser como... E nessa época, gente, eu era terrível, Glauciene. Terrível. E nessa época, sabe o que eu fazia quando a gente brigava e eu dava uma de maluca e queria sair de casa? Pegava tudo que tava no congelador e na despensa. Você acredita nisso? Pegava carnes, não deixava nada pra ele comer. Nada. O cara chegava em casa, tudo zerado. Eu pegava tudo. Não deixava nada. O cara cansado. E eu fazia isso. Minha mãe chegava aqui em cima, minha mãe, né? Eu falei pra ele, Ellen, pra gente fazer uma live junto. Ia ser muito legal. Eu vou tentar arrastar ele pra cá, pra ele contar pra vocês com a visão dele. Gente, eu levava tudo de dentro do congelador. Não tinha nenhuma linguiça pra ele fritar. Aí você vai me dizer o quê?
Deus tá nesse negócio, gente? Não tá. E eu fazia isso, só que minha mãe, né? Minha mãe era uma diaconisa. Não ri não, gente. Vocês não ri não. Vocês me apoiem. Não apoia o erro não. Mentira. Gente, minha mãe era diaconisa. O que eu fazia? Subia bem devagar com as bolsinhas, né? Com as carnes. Coitado do homem mesmo. Subia com as bolsinhas. Cada hora eu trazia uma, né? Que ele saía pra trabalhar. Isso acontece mais do que pensamos. É isso aí. É isso aí. E muitas das vezes eu botava ainda a culpa nele. Tá? Tem homem, gente, que realmente é o pivô, é o espírito de porco. Tem homem que era igual eu. Eu era assim, ele não. Mas tem homem que tinha as mesmas atitudes que eu tinha. No meu caso, eu que quase destruí. Tem casos que é o homem que quase destrói, né? No meu caso era eu. Eu que dava legalidade para Satanás entrar e fazer roça na minha vida. Minha mãe era diaconisa, gente. Aí minha mãe viu andando muito, batendo muito portão, minha mãe ia ver, tava eu com as minhas bolsinhas lá. Minha mãe tá indo com essas bolsinhas aí pra onde? Eu falei assim, então, eu vou ficar uns dias aqui. Minha mãe, não senhora, você pode ir pegando teus panos e você pode descer pra sua casa. Você não quis casar? Então você vai resolver os seus BO lá na sua casa. Eu falei, mãe, eu tive um maior trabalho pra poder trazer tudo aqui, você vai mandar um embora? Eu falei assim, vou. Você pode até ficar aqui durante o dia, mas deu teu horário, amada, você pode descer pra tua casa. Gente, se não fosse a minha mãe, eu estaria mais rixosa do que eu tava na época. Está se identificar, cuidado, hein? Dá tempo de mudar. Minha mãe não deixava, gente, eu ficar na casa dela. Minha mãe não alimentava os meus erros, o meu ego, sabe? Então eu era ruim mesmo. E eu humilhava, tá? Eu humilhava. Caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Gente, eu humilhava com força o meu marido. Eu só parava depois que eu pisava muito, humilhava, pegava no pontos fracos, pisava. O cara querendo dormir, eu na porta do quarto, 2 horas da manhã, querendo arrumar briga. Não, você não vai dormir, a gente não terminou de brigar. Gente, criança, infantil, menina, mimada. Sempre fui filha única, chatinha, sabe? Então se meu marido tivesse outra mulher, eu não poderia nem querer reclamar. Quem aguenta, gente, uma mulher dessa? Eu, olhando pra trás, como é que eu era, nem eu aguentaria eu mesma. Eu humilhava muito, gente. Eu não tenho vergonha de contar isso aqui, não. Esse é meu testemunho. Foi através desse testemunho que o Mulheres de Força surgiu. E Deus restaurou. Meu casamento estava por um fio. A gente já estava falando de separação, a gente já estava falando de divórcio. Foi aí que o Espírito Santo entrou. Quando eu comecei. Aí, minha filha, quando já estava na gota d'água, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: ou você para, ou eu te paro. Exatamente assim. Ou você para, ou eu te paro. Gente, meu marido não fazia nada. Assim, meu marido nunca bebeu, nunca fumou. Nunca bebeu assim, depois que entrou pra igreja, né? Na época de adolescente bebia. Não tinha vício nenhum. Meu marido, o único lazer que meu marido tinha era jogar o futebolzinho dele no domingo, vir embora pra casa e depois ir pra escola dominical. Entendeu? Então, ele, você não tem vergonha de contar isso? Não tem vergonha de contar isso, não. Vergonha eu teria se eu tivesse continuado do jeito que eu era. Deus me livre. Entendeu? Então, o que eu quero contar pra você? Se você é assim, ou é pelo menos um pouquinho do que eu era, pare em nome de Jesus. Você vai destruir teu casamento. Eu nem sei como deu pra restaurar, gente, porque eu falava coisas absurdas. Eu falava coisa pra humilhar, pra pisar. Então, por um tempo, meu marido, ele me perdoou. Depois que eu tive um encontro com o Espírito Santo falou, se você não parar, eu vou te parar. Sabe? Meu marido ficou longe de mim por um bom tempo, que eu magoei ele de verdade. A gente ficou 24 dias sem se falar, sem falar um oi. Tem que ter força, não é vergonha não, que o inimigo quer isso, que você se cale pra que não... Pra não ser agente de transformação. Muita gente tem história. Isso aí, gente. Eu não tenho vergonha de contar, não. Porque tem muita gente que era igual eu era. Então você pare em nome de Jesus.
Olha, a minha casa, ela não era uma casa. A minha casa, ela não era um lar, ela era uma casa. Tinha xingamento, gente. Eu xingava meu esposo, mandava ele pra tudo quanto é lugar. E era da igreja, e ele também. Mimada, rixosa, dava lugar. Gente, era coisas absurdas. E domingo à noite estava eu lá no culto. Senhor, estou aqui para te adorar. Hipócrita. Hipócrita. Sabe? A minha casa estava destruída, uma ruína. E eu como se nada tivesse acontecido. Que bom que te ajudou, Thay. E eu como se nada tivesse acontecido. Gente, os nossos maridos, muitas das vezes, deixa eu explicar. O que acontece com o nosso emocional? Muitas das vezes a gente não recebe esse carinho do pai ou da mãe e a gente vai querer exigir isso do marido. A gente vai pro nosso casamento achando que o outro é obrigado a nos fazer felizes. Ele não é obrigado a nada. Nós temos que estar preenchidas. Nós temos que ser felizes sozinha, com Deus. Nosso contentamento tem que vir de Jesus, e não do nosso marido, e não do nosso filho. A gente tem que ser feliz independente de quem está do nosso lado. Mas quem tem feridas emocionais, carrega essa ferida pro casamento, gente. Eu tenho a ferida do abandono, da rejeição, então eu trouxe tudo pro meu casamento. Eu não tive amor do meu pai, não tive carinho do meu pai. Eu tinha a ferida do abandono com o pai presente. Meu pai morava comigo. E mesmo assim eu fui abandonada emocionalmente. Você tá me entendendo? Então eu arrastei isso pro casamento. Quem é ferido fere, gente. Quem é ferido fere. Meu pai sangrou em cima de mim. E eu tava sangrando em cima do meu marido. E o que acontece? Tem que parar de fazer. Tem que fazer a ferida parar de sangrar. Você tem noção disso? Muitas das vezes a gente tá ferida, gente. A gente fere o outro. Muitas das vezes a gente entra num casamento querendo que o nosso marido seja o nosso pai. Falando com o nosso marido como se ele fosse nosso coleguinha. Homem tem que ser o homem, gente, da casa. Tem que ser o sacerdote da casa. Muitas das vezes a gente tá querendo tomar frente. Eu queria mandar em tudo. A última palavra era minha e pronto, acabou. E as coisas não funcionam assim não, gente. A gente tá desonrando, é a Deus. Sabe? Então eu fazia tudo errado. Mas deu tempo de restaurar isso aí. Deus fez um mover muito na minha vida. Porque do jeito que eu era, gente, nunca que eu ia imaginar que hoje eu estaria aqui contando meu testemunho pra vocês. Entendeu? Então, Eli, você mudou da noite pro dia? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. Quando você tem um espírito de porco assim, igual o meu que era, não dá pra mudar. Só Deus tem poder de transformar, gente. Só Deus. Só que a gente precisa dar o acesso. Então, eu comecei a ver que eu ia perder ele. Sabe? Então isso começou a me dar medo. Foi aí que o Espírito Santo falou comigo. Ou você para ou eu te paro. Eu comecei a imaginar ele com outra pessoa. Não sei se foi o Espírito Santo que começou a colocar isso na minha vida pra mim sentir falta dele. Eu não sei te explicar como foi. Vivi, conta como você conseguiu abandonar a velha criatura. Depois que o Espírito Santo falou comigo. Ou você para ou eu te paro. Aí o que aconteceu? Quando a gente ficou... Ele ficou 24 dias sem falar comigo. 24 dias sem falar comigo. Aí eu fui pra uma consagração. E o que aconteceu? A irmã virou e falou pra mim assim. Se você... Ele falou praticamente o que o Espírito Santo falou pra mim. Se você não parar, tratar teu marido como homem, Deus vai tirar ele de você. Eu chorei horrores. Ela falou tudo que eu fazia. Ela falou tudo que eu fazia. Foi aí que o Espírito Santo começou a transformar minha vida. Tu acha que minha língua não coçava não, gente? Pra poder falar alguma coisa,
Pra poder, ó, e outra coisa que eu nem falei pra vocês. Peraí, pois é, peraí. Quando você precisa, você quer se sentir protegido e segura. Não entendi. Não entendi a pergunta, Nick. Eu não entendi a pergunta. Veio com um erro. Depois você faz de novo. Então, gente, o que aconteceu no meio disso tudo? E no meio disso tudo, dessa briga toda, eu queria um filho. Ó que linda. Ó que mãe eu ia ser maravilhosa. Né? Pra não dizer o contrário. Então, o que aconteceu? Eu queria um filho. E eu orando por um filho e sendo desse jeito. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. 5 anos pedindo pra ter um filho. Eu vou fazer 10 anos de casada agora, em novembro. 5 anos pra Deus me dar um filho. Deus só me deu um filho quando Ele me tratou. Antes disso, Ele não permitiu que eu engravidasse. E graças a Deus que Ele não me deu o Heitor naquela época. Por quê? Eu não era uma mulher de Deus. Ia pra igreja, mas não era uma mulher de Deus. Eu não era uma boa esposa. A minha casa era uma casa, não era um lar. O que eu ia oferecer pra essa criança? Ia ser mais um pra eu sangrar em cima. Tu tem noção? E muitas das vezes a gente não entende, né? Por que Deus não dá as coisas. Eu daquele jeito pedindo filho. Graças a Deus, eu agradeço até hoje. Senhor, meu Deus, quando minha casa se transformou em lar, quando eu me transformei na mulher que o Senhor quis que eu fosse, eu engravidei. Eu tive que esperar 5 anos, amada, para Deus arrumar a bagunça que eu fiz. Entendeu? É sobre isso aí. Meu testemunho é esse aí. E tô te contando pra quê? Pra você não cometer o mesmo erro que eu. Não trate seu marido como se ele fosse seu colega. Como se ele fosse teu filho, teu amiguinho, coleguinha. Muitas das vezes, gente, nosso emocional tá tão ferido, como eu já falei, que a gente fere o outro. Então, a minha casa se transformou num lar quando eu mudei. Quando eu mudei. Sabe? Meu marido, ele não tinha alegria de chegar em casa, gente. Era briga e quando não tinha briga, eu caçava uma briga. Meu marido não tinha ânimo para chegar em casa. Ele pegava um ônibus que dava mais volta para poder demorar para poder chegar em casa. Teu marido é feliz quando ele chega em casa? Ele sai do trabalho correndo para ir para casa? Ele tem esse ânimo de ir para casa? O meu não tinha. Por quê? Porque era problema. Pisou em casa, já era o Armagedon. Ele tinha até medo de me dar bom dia. Porque ele não sabia se ia sair bom ou rajada. Tu tem noção disso? Como é viver? Gente, olha aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Provérbios. Pra não ficar nas minhas palavras. Cadê? Provérbios 21:9. Vamos lá. Ó. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eu vou salvar a live, Ellie. Preguei isso esses dias. É isso aí, Ju. Gente, pelo amor de Deus. A minha casa era uma zona de todas as formas. Eu não tinha aquela alegria. Botar comida na mesa? Montar a mesa pra quê? Pra que montar a mesa? Se nem comida eu não queria fazer. Aí eu deixava em cima da mesa, sabe o que? Pra ele comer miojo. Com preguiça de fazer janta. Maratonando série. Né? E queria intimidade com o Senhor. Mas ficava perdendo quase meus 24 horas do meu dia vendo Grey's Anatomy. Né? Aí não tinha tempo mesmo. Pra limpar um banheiro. Né? Pra fazer um almoço, um feijão.
né? Vendo série. Por quê? Porque menina faz o que quer. Né? E eu era menina. Menina faz o que quer e mulher faz o que precisa ser feito. Eu não era mulher. Entendeu? Então, gente, o foco do propósito orando pelo seu casamento é esse. Para você focar na sua mudança. Na sua restauração. Não foca no outro. Mas como é que eu não vou focar no outro? Porque você não vai poder mudar nada, amada. Você vai poder mudar ele em quê? A única coisa que você vai poder fazer por ele é orar, querida. E respeitar. Mas tá traindo de noite. Aí é onde entra o limite. Que eu falei. Tem um limite, tem os limites. A gente tem... mas meu casamento tá muito difícil. Cadê o diagnóstico do relacionamento? Você precisa ter um diagnóstico do relacionamento. Muitas das vezes a gente foca no problema, mas a gente não foca em resolver o problema. Juliana, vou marcar pra você vir aqui. Às vezes você foca no problema. E a resolução do problema, como é que fica? A gente foca tanto no problema que a gente não foca em resolver. Vai resolver como? Se a gente está focado no problema. Vocês se comunicam, vocês conversam. Porque a comunicação é outra chave essencial. Né? Então, gente... Falar do nosso... Eu falando de comunicação é você se comunicar com seu esposo. Não é você se comunicar com as coleguinhas do trabalho. Tem isso, tá? Muitas das vezes fica... dá ruim, né? Dá ruim nisso aí. É outra coisa. Gente, se eu parar aqui pra poder falar os pontos que aconteceu na minha vida... Saudade, Paula. Tô aqui. Comunicação. A comunicação no casamento é você se comunicando com o seu esposo. Não é você se comunicando com a sua colega, com a sua amiguinha que você acha que é sua amiga. Tá? A comunicação entre dois e não três. Tua amiguinha não vai resolver nada, tá? Para de ficar falando mal do teu esposo por aí. Porque eu era dessas, né? Eu que fazia as besteiras, né? E eu falava mal dele pros outros. Quem vê de fora, né? Tadinha da Ellen. Eu sabia disfarçar muito bem, gente. A minha máscara muito bem colocada. Da puritana, bonitinha, que não faz nada, com o marido que perturba. Entendeu? Que a gente tem, né? Máscara. A gente usa a máscara que a gente quer. A minha máscara é do vitimismo. Né? É isso. Aí o que acontece? Você quer se comunicar, mas você se comunica com os outros. Em vez de você dobrar o seu joelhinho no secreto pra poder orar, você tá lá mandando um WhatsApp pra tua coleguinha. Amiga, meu marido fez isso, isso, isso. Para. Coisa de menina. Eu fazia isso aí. Vai te ajudar em quê? Em nada. Não vai te ajudar em nada. Então a comunicação tem que ser com o seu marido, não com as suas colegas. Outra coisa, não fale da sua vida íntima no teu trabalho, a tua amiguinha, o que seu marido faz ou deixa de fazer. Tá? Vai falando mesmo. Que eu falava. Tá? Vai falando mesmo. Cuidado, hein? A comunicação é entre dois. Não é três. Entendeu? Então, gente... Aí teve uma vez que eu coloquei no... Falando sobre restauração de casamento, né? No Instagram. Aí, depois de ter passado isso tudo, aí teve uma pessoa que comentou assim... falar é mole. Eu ri muito em casa, gente. Falar é mole, gente. A gente só pode falar aquilo que vive. Uma coisa que eu posso falar de restauração é de casamento. Eu não posso falar de traição. No meu casamento não teve traição. Então eu não posso falar qual é a dor de uma traição no casamento. Eu não sei qual é a dor. Sei tecnicamente, porque a gente é terapeuta, a gente tem que estudar. Mas na carne, não sei. Não sei. Mas eu tô falando isso, gente, pra vocês não cometerem os mesmos erros. Não fazer isso. Se a tua casa está em ruína, peça ao Senhor para restaurar o seu lar. Restaurar a sua casa, transformar a sua casa em lar. E você sabe, gente, olha,
eu fiquei feliz quando eu tava lá, né, na labuta, 24 dias sem meu esposo falar comigo, né, como eu falei pra vocês. E o que aconteceu? Orando, buscando, eu fazendo comidinha, gente, voltei a fazer comida e arrumei minha casa toda, o Espírito Santo trabalhando firme e eu orando também, depois das revelações, né? E aqui a Ellen tá colocando assim, eu posso, é como se fosse uma facada pelas costas. Então, cada um interpreta a dor de um jeito, né? Quem viveu, ela pode falar de traição, eu não posso na pele, né? Não. Então, gente, o que eu tava falando? Até me esqueci. Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Eu comecei a arrumar minha casa. Eu comecei a fazer comida, ele até estranhou, mas ele não falava nada. O Espírito Santo, ele deu um gelo nele. Eu fiz tanta coisa que ele deu um gelo. Aí eu comecei a arrumar casa, voltei a cozinhar, Ana. Eu voltei a cozinhar, eu fiz um monte de sobremesa, casa arrumadinha, parei, larguei as séries de mão e fui fazer minhas coisas, e orando. 24 dias, meu marido não me dava nem bom dia. Ele chegava, tomava banho e ia dormir. Ele chegava, tomava banho e ia dormir. Ele chegava, tomava banho e ia dormir. E a comida lá. Ele não comia minha comida mais. Eu montava a marmita dele, gente. A marmita dele ficava na geladeira porque ele não levava. Gente, aquilo ali me doeu, eu pronto. Tá com outra mulher na rua. Tem alguém... Gente, o desespero bateu forte. Eu pronto, tá com a amante. Com certeza alguém tá cozinhando pra ele e tá comendo aonde? E coitado, o menino levava quentinha e comprava quentinha na rua. E eu comecei a arrumar tudo, gente. O Senhor transforma minha casa. Meu Deus, perdi meu marido. Eu precisei desse baque, gente. Eu achei que ele ia me deixar. Aí o que aconteceu? Aí a gente voltou a se falar. Mas meio devagar, eu pedi perdão pra ele. Eu pedi perdão de tudo quanto é forma. Abracei ele, beijei ele, pedi perdão. E fiquei igual... Menina, eu pisava em ovos, sabe? Com medo de magoar ele de novo. Eu tô rindo, mas na época foi muito sério, gente. Eu fiquei com muito medo de perder o meu marido, sabe? Que eu vi que o negócio era sério. Parecia que eu tava, tipo, em piloto automático, que eu não via maldade no que eu fazia. Eu era tão ruim, de espírito tão ruim, que pra mim aquilo ali era meu normal. Porque eu recebia isso do meu pai. Só agressão e palavras ruins, sabe? Gente, adiantando um pouco o assunto. Quando meu marido chegou em casa num belo dia, é isso aí, Ana. Quando meu marido chegou em casa, eu soube que Deus tinha transformado, gente, a minha casa. Quando meu marido chegou na porta, eu tava cozinhando. Não era pra mim. Eu tava cozinhando. Ele virou pra mim e falou assim: nossa, que cheiro bom, como é bom ter o lar. Gente, quando ele falou isso, como é bom ter um lar, eu chorei muito. Mas eu chorei tanto que ele nem entendeu. Ele, o que foi? Eu falei alguma coisa. Gente, ele falou pela primeira vez. Ele, nossa, como é bom ter um lar. Ele nunca tinha dito isso na vida. Casado comigo. Você tem noção, gente? Ali eu vi o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na minha vida. Quando meu marido falou isso. Como é bom ter um lar. Eu chorei tanto. Eu agradeci tanto. Cara, eu acho que eu ia chorar muito, gente. Eu tô contando o meu lado da história, porque o meu lado foi mais pesado. Ele teve a parcela dele de erro, algumas coisinhas, sabe, que também despertava a minha ira, mas eu fazia o pior, assim, entre aspas, vamos dizer. Não sei, a parte dele também era meio difícil, né? Porque ele chegou numa fase que ele estava entrando na pornografia, então isso também me desencadeava muita coisa ruim, sabe? Então eu fiz um estudo sobre pornografia, eu vi que pornografia era algo, como é que se fala? Um vício como qualquer outra droga qualquer, né? Então, isso aí era início do casamento, né, gente? 1 ano, 2 anos de casamento, 3. Então, foi bem no iniciozinho, né?
Então essa foi a parte dele, mas a minha era pior porque eu massacrava, eu humilhava, agia como menina, eu pisava de todo quanto é forma, não cuidava da minha casa. A dele foi ruim porque me magoou muito, né? Que a gente acha que, poxa, a gente se sente menos, inferior, né? Então me magoava isso, então eu já juntava tudo aí, né? Dava ruim pra mim. Mas eu quero te contar isso pra você ficar com esse testemunho. E se a tua casa não é um lar, dá tempo de você reconstruir, sabe? Sinal que da parte dele faltava palavras, incentivo. Sim, Natália, sim. Eu não tô falando que ele não fazia nada, tá, gente? Eu tô contando a minha parte. A parte dele era essa, né? Então, mas a minha já vinha muito antes. Eu era muito rixosa. E com ele, com todo mundo, sabe? E quase perder meu casamento por uma bobeira dessa. Por sangrar em cima de uma pessoa que não tinha nada a ver com as minhas dores. Entendeu? Então, por favor, dá tempo de você restaurar sua casa. Dá tempo de você restaurar o seu lar. Sabe? Porque com o Espírito Santo de Deus, ele te dá força para isso. Você justificava o seu erro pelas ações dele. Também, Ana, também. Então eu já aproveitava isso já para jogar tudo em cima dele mesmo. Mas isso eu fazia já bem antes, então não justificava. Estou nessa busca, também errei bastante, assim como você. Dá tempo, gente. Dá tempo de... Se você dá acesso, é por isso que eu falo. Se você dá acesso ao Espírito Santo de trabalhar, ele faz, gente. Não adianta querer a gente fazer as coisas com as nossas próprias mãos, que não dá. Não dá. Entendeu? Então eu tive que aprender a mudar o meu temperamento. Sabe? Eu tive que aprender a mudar o meu temperamento. Fechar a boca. Eu falava muita besteira. Besteira, gente, palavras lançadas é semente plantada. Palavras lançadas são semente plantada. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Entendeu? Então, quanto mais você lança, mais a semente está ali germinando. Se você lança coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você lança coisas ruins, não queira depois contestar a colheita, tá? Então, cuidado com o que você fala dentro da tua casa. Cuidado com as palavras que você lança dentro pro seu filho, tá? Cuidado para você não estar desencadeando traumas e feridas emocionais no seu filho. Por quê, Ellen? Porque você tá ferida e quem é ferido fere. E você só dá aquilo que você recebeu. Mas a gente pode quebrar isso. Em nome de Jesus. Como se quebra, Ellen? A gente entra numa terapia, a gente aceita a paternidade de Deus. Se teu pai não te deu, o Senhor vai te dar. Entendeu? O Senhor vai te dar. Eu ficava muito... mas meu pai não me deu. Mas meu pai não me deu. Até quando? Até quando eu vou ficar usando essa justificativa para poder ferir os outros? Não dá, gente. E eu tava sangrando, já começando a sangrar em cima do meu filho também. Você tá entendendo? Então cuidado, palavras lançadas são semente plantada. Não fale aquilo que você não quer ver, não quer que aconteça. Não chame o menino de burro, de idiota. Não xingue, não fale palavrão dentro de casa. Guarda suas coisas, sua intimidade para você e pro seu marido. Entendeu? Então, tudo isso, gente. Cuidado com as palavras. Cuidado, olha só, outro versículo que eu quero que vocês leiam, anote aí no caderninho de vocês, ó. Provérbios 17, 14. Já estamos encaminhando pro final da live para não perturbar vocês, tá? Eu falei muito aqui para vocês estão achando que eu tô falando demais. 17, 14, ó. Deixa eu ler aqui. Vou ler na NVT. Ó. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Eu vou ler na NVI agora, ó. Começar uma discussão é como abrir a brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda.
Aí a comunicação, a escuta ativa. Muitas das vezes a gente não escuta, a gente só quer falar. Entendeu? Escuta ativa. Resolução de conflitos. É sobre isso. Eu tenho que fazer mais live dessas. Entendeu, meninas? Então, isso, faça esse propósito com todo o teu coração. Com todo o teu coração. Inclua jejum, faça os 40 dias, escreva as orações no seu caderninho de guerra, faz meia-noite, a hora que você quiser, não é só porque eu boto meio-dia que você tem que fazer meio-dia, faz a hora que você quiser, só cumpra os 40 dias. Ah, ele vai, eu sou obrigada. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. Você faz se você quiser, se você crê, né? Eu creio que é possível. Você crê? Você tem que crer. Entendeu? Então, transforme a sua casa em lar, gente. Muda teu jeito de pensar. Metanoia, muda aqui, ó. Muda aqui. Gente, não tem como você querer restituir alguma coisa com a mesma mentalidade de sempre. Você precisa mudar aqui, ó. Se você não mudar aqui, vai continuar a mesma coisa. Que bom, Thay. Que bom que vocês gostaram. Entendeu, meninas? Eu falo isso... Hoje em dia eu conto isso rindo ainda pra vocês. Mas na época foi muito difícil pra mim. A restauração do meu casamento. Eu achei de verdade que eu ia perder meu marido. Mas Deus é fiel. Queria saber como vai funcionar. Como vai funcionar o quê, tá? A 40 dias de oração eu vou postar todo dia, meio-dia. Por 40 dias. No Instagram e nos grupos. Como Deus te usou para falar comigo. Que bom, amado. Que bom que você tá com o ouvido atento à voz do Senhor. Gente, eu não vou perturbar mais a mente de vocês, que eu entrei nessa live aqui do nada, né? Mas nós vamos ter mais lives. Eu vou botar as lives segundas-feiras. Eu tava querendo fazer live na parte da manhã, mas vai ficar gravada, né? Todas. Mas as segunda-feiras será o Íntimas com Deus. Cada segunda vai ser um tema diferente pra gente conversar, pra gente papear, pra gente interagir, trocar experiências. E a live de segunda-feira, se eu não me engano, vai ser Mulheres que Geram. O que você tem gerado? Pedras ou pérolas? Né? Então vai ser bem legal, gente, não percam, né? O nome desse quadro de segunda-feira vai ser Íntimas com Deus. Como eu faço para entrar em algum grupo? O link do grupo tá na bio. Tá na bio. E, gente, todo dia, meio-dia, eu vou estar postando no Instagram, tá? E vou postar nos grupos também. Gostei muito, quero entrar no grupo. Entra, gente, o link tá na bio. O WhatsApp que tá na bio é do grupo fechado, tá? Quem quiser o grupo de interação, que vocês possam falar, mandar devocional, trocar experiências, é o grupo 2, tá? Quem quiser entrar no grupo 2, que é de interação, vocês me chamam no privado que eu mando o link, tá? Porque tem 2 grupos. O link que tá na bio é do grupo que é fechado, não abre o grupo. Eu só lanço as coisas lá e o grupo fica fechado porque as meninas escolheram assim. Eu tenho 2 grupos, esse fechado, o aberto, que todo mundo conversa, troca experiência, hora, sabe? E tem um grupo no Telegram que também tá no link na bio. Compartilha, gente. Compartilha essa live com quem precisa ouvir tudo que foi dito aqui. Não porque é a Ellen que tá falando, mas o meu testemunho pode abrir os olhos de uma mulher, de uma menina por aí, né? E ela possa acordar e se transformar numa mulher. Então envia, manda um aviãozinho para alguém vir assistir, né? Que vai ter muito conteúdo aqui, né? Sejam bem-vindas, quem foi a primeira vez. Eu espero que vocês estejam gostados. Ficam por aqui, não me abandonem, tá bom? Um beijo no coração. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Falei demais, né, gente? Se deixar, só Jesus. Eu falo. Amém, Natália, amém.
Muita luta, nós estamos seguindo em frente. Eu quero o grupo aberto. Então, quem quiser o grupo aberto, que interage, vai ter que pedir o link no Instagram. Lá no... Me chama no privado, que eu mando. O grupo fechado é o que tá no link da bio. Tá bom? Foi bênção. Obrigada, Ana. Meninas, beijo no coração de vocês. Tá? Não desistam de mim. Acompanhem, gente, o propósito dos 40 dias. Por favor, acompanha. Paula, clica no link lá na bio, que é no WhatsApp, que lá eu te mando o linkzinho explicando como funciona a terapia. Tá? Pra quem não sabe, gente, eu sou terapeuta especialista no universo emocional feminino. Tá? E terapeuta de casais com ênfase em sexualidade. Além de mentora cristã, sou enfermeira obstetra, trabalho num posto de saúde aqui em Nilópolis, sou enfermeira obstetra também. E futura psicanalista, se Deus quiser. Que bom, gente. Deixa salvo. Não, eu vou deixar salvo, Débora. Pode deixar que vai ficar salvo. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração. E quem quiser entrar no grupo que interage, me chama no privado, aqui no Instagram. Tá bom? Ah, que bom, Mila. Micaela. Vai sim. E manda quem quiser saber da terapia, só pegar o link lá na bio. É a primeira vez, Maria? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Beijo, gente. Muito obrigada por todas que ficaram até aqui comigo, tá bom? E segunda-feira tem live, tá? No Íntimas com Deus. Não percam, tá? Beijo no coração e até a próxima.